Tá começando o primeiro Proposicast, um podcast cheio de propósito, comigo, Diogo Pedroni, e com Gipe Gituro, essa maravilhosa. E a gente vai juntos levar para você mais do que trabalhos e pessoas, propósitos de vida, inspirações, para você poder realmente assistir e ser uma pessoa ainda melhor depois de assistir cada episódio que vai ao ar semanalmente aqui. São histórias inspiradoras, né? Para que você aí de casa, assim como a gente, consiga, através do enriquecimento da história das pessoas, poder aí enriquecer e conquistar os nossos propósitos, né, Diego? Com toda certeza, porque a gente vê muito aspecto técnico, muita conversa que tenha preparação, e a gente não quer fazer isso aqui. A gente quer ter um bate-papo, pessoas conversando com pessoas, porque essa é a prenúncia do meu trabalho, do trabalho da Gia. A gente está aqui como referência escritora, muito boa comunicadora. Eu trabalho com posicionamento estratégico, querendo realmente trazer o melhor das pessoas, para que elas possam seguir levando os propósitos delas e juntos a gente possa trazer o melhor para você em forma de conteúdo e inspiração. E hoje... Pra abrir. Exatamente, né? Pra abrir. A gente Nessa hoje... estreia. Ó, missão legal, hein? Porque isso aqui é uma pessoa muito especial. O Saulo Abraão. O Saulo Abraão, que é uma referência em inspiração. Saulo, você, com toda a sua gestão, a gente vai realmente trazer aqui tudo que você tem de especial, que é essa forma de trabalhar com pessoas e alta performance sem esquecer daquilo que é o seu propósito, da sua história de vida, de alguém que veio de outra cidade e começou aqui realmente se encontrando no dia após dia, vencendo desafios pessoais, conciliando casamento e sociedade. Quanta coisa que a gente tem para começar aqui, quanto propósito, hein? Gente, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu, estou extremamente honrado de fazer parte, de dar esse pontapé inicial junto com vocês, com esse projeto que eu tenho certeza que vai ser incrível. Tô bem realmente honrado e desejo, um mundo de coisas boas, porque, isso aqui é só o iniciozinho de coisas, maravilhosas, porque vocês merecem. Então, muito obrigado. E vamos explorar essa história, né, gente? Nossa, é muita coisa. Ó, para começar, o Saulo, ele é pai do Henrique e da Celine, junto do Luiz. Eles são companheiros e sócios e conseguem dividir as duas coisas ao mesmo tempo. Possuem duas unidades de salão da rede do Mais, que não é só um salão, é salão e clínica. Algo totalmente inovador, porque a gente ouve falar de salão de beleza, clínica de estética, mas os dois juntos mostra quem é, que não estamos aqui para brincadeira, né? Estamos aqui com uma pessoa que quer botar... que a gente adora, né? Não, estética. Adora, até porque tem gente que tem muito para falar de salão aqui com você, viu? Verdade, tô sabendo, os bastidores aí, alguém já soltou aí. Vou contar. Temos muito assunto. Agora, Saulo, você sempre quis empreender. Como é que foi sua trajetória? Conta um pouco disso, dessa parte lá atrás. Você sempre se vislumbrou como empreendedor. Legal. Bom, Di, primeiramente eu gostaria de falar hoje como é que está as minhas empresas. Isso, vamos fazer legal, um pouquinho diferente. Perfeito, Vamos fazer o contrário. Vamos começar a falar da realidade do hoje, como nós estamos. Sim. Hoje nós somos uma rede de salão de beleza e clínica médica com unidades em São Paulo e também em Rio Branco, no Acre. Nossa. E as pessoas podem estar perguntando, nossa, mas em São Paulo pro Acre? O Acre, Por quê? Porque quem vem primeiro? eu vivi a minha vida praticamente inteira no Acre e essa expansão não podia começar em outro lugar. Mas você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo, de fato, porém, o Acre é meu estado, de coração. Você foi novo pra lá, né? 3 meses de idade. Então, eu sou acriano. Eu sou acriano. Então, não tinha como começar essa expansão da nossa marca se não fosse no estado que me entregou e que me ensinou tudo que eu aprendi hoje. Então, legal, pra mim é um propósito, sabe? De devolver pro meu estado tudo que realmente o estado me proporcionou. É muito bacana essa gratidão sua, realmente tem muitas pessoas que acabam esquecendo ou deixando a origem um pouquinho. E é o mais importante de uma pessoa é de onde ela veio. Diz muito sobre quem ela é e de onde ela vai, né? Exatamente, arrasou.
Legal. E aí, hoje nós temos unidades aqui em São Paulo e também a unidade lá no Acre. E nós criamos um modelo de negócio disruptivo, um modelo de negócio diferente. Nós temos um salão de beleza junto com uma clínica médica, tudo no mesmo lugar. Maravilhoso. Mas eu digo que o disruptivo não é os dois segmentos juntos. Eu digo que o disruptivo é porque a gente conseguiu construir um ambiente onde as pessoas elas se sentem cada vez mais abraçadas. Isso é muito legal. E mais, a comunidade LGBT. Eu consegui construir um ambiente onde a comunidade LGBT Isso é o mais legal. QIA+, ela é abraçada, ela é acolhida. Então, esse é o grande diferencial da minha marca. Já era desde o início? Não, a gente foi mudando, a gente foi assim, aos trancos e barrancos, a gente foi construindo a nossa essência, a gente foi construindo o que a gente acredita, o que faz sentido pra gente, fomos aprimorando. E hoje a gente está com esse modelo de negócio voltado para abraçar essa classe, essa comunidade que por muito tempo ela ficou esquecida discriminada, e que não tinha muito esses espaços que poderiam abraçá-las e que faziam sentido para elas frequentarem, né? E é engraçado que eu já estive lá, estou sempre lá, na verdade. É um ambiente tão gostoso, é tão legal, assim, as pessoas, elas trabalham felizes. A Patrícia, que cuida da parte de servir café pra gente, ela é tão especial, todo mundo tá sempre com astral, é muito legal. Que demais. E, o propósito ele é sentido em cada detalhe, até no banheiro, que é lindo, por sinal. E eu acho que é isso que a gente sempre... Causar esse impacto, né? Essa sensação. Exato. Eu amo ser cliente, Dudu, amo. Eu sempre digo que eu cresci porque eu tenho uma fórmula mágicazinha, que é nossa. Por favor. Que eu acredito muito, que é P de pessoas, mais P de processos, mais P de propósito. Olha aí. Estamos envolvidos nisso. É igual a resultado. Nossa. Eu acredito muito nisso. Eu acho que isso é o que me rege, é o que faz com que eu acorde todos os dias e queira construir essa folha em branco da minha empresa, sabe? Construir uma história nova. É o método Duo. Exato. Exatamente, né? Nossa, gostei. Vamos patentear isso aí. Olha, mas realmente isso tudo, você começar pelo final, faz muito sentido, porque tem muito, com certeza, essa história desse Saulo, né? Desse Saulo que saiu de um lugar, foi para outro, venceu muitas barreiras e hoje voltou para onde ele nasceu, na teoria, né? Assim, e conseguiu realmente estabelecer um modelo diferenciado, né? E como é que foi para você, por exemplo, em relação ao empreendedorismo? Então, você sempre teve isso bem claro, a sua trajetória? Você tem faculdade de Direito e Economia, Eu sou correto? formado em Direito e Economia. Minha primeira faculdade foi Economia. Eu fiz na Federal do Acre. Legal. E me transferia de Direito. Comecei no Acre e transferi para cá na minha transição de Rio Branco para cá e terminei aqui na AMB. E tenho essas duas faculdades. Mas o empreendedorismo, a administração, ela estava na minha veia desde sempre. Vocação. Assim, eu nasci, por exemplo, dentro das empresas da minha família. Tá. Eu lembro como se fosse hoje, assim. O meu avô, que é um puta empreendedor, que é uma grande referência para mim, ele me dizia, eu com 10 anos, na época que o real, ele tava começando. Sim. E ele falou, Saulo, você quer essa nota nova? Gente, novinho, aquela nota, sabe, bacana. Eu falei, eu quero, vô. Achando que ele ia me dar ali na hora. Ele falou, para você conquistar, para eu te dar, você precisa trabalhar. Nossa. Qual era a informação que ele estava me gerando ali? Ele estava gerando a informação de que pra gente conquistar as nossas coisas, pra gente crescer na nossa vida, é através de muito esforço, muita coragem. É verdade. E é isso que eu trago isso pra minha vida. Tem um mérito, né? Exato. É isso que eu trago hoje pra minha realidade, pro meu dia a dia no Duo. E é isso que eu procuro, de alguma forma, impactar também na vida dos meus colaboradores e também das pessoas que frequentam a minha empresa como um todo. Seguidores também, todo mundo que conhece essa aula é impactado de alguma forma. Né? Pois é, esse é o grande diferencial dos negócios com propósito, né? De você que atua diretamente nessa área, pode dizer pra gente, juntamente com o Saulo, que tem isso na prática do negócio.
o que torna uma empresa diferente, uma empresa com propósito, claro, porque propósito toda empresa tem, até porque precisa ter, né? Protocolar. Mas como transmitir isso aos funcionários, aos colaboradores, de forma que seja transmitido aos clientes. Eis o desafio, né? O desafio é engraçado a gente falar disso, porque realmente as pessoas pensam no propósito, elas pensam só na causa. É fazer propósito por uma causa. E, na verdade, o propósito, ele é para ter o resultado em consequência. Quando a gente trabalha para ter foco no propósito, pensando no que ele vai nos gerar de bom, ele deixa de ser propósito. O propósito é quando a gente faz aquilo, né? Quando a gente tem algo que traz vertente pessoal, né? História de vida, aquilo que a gente acredita nos nossos princípios, e a gente consegue aplicar aquilo porque a gente acredita naquilo, por aquelas pessoas que são os clientes e os colaboradores. E a partir disso, sem esperar em troca, receber em troca. Porque esse é realmente o significado de um propósito. Quantas vezes nessa aula você já deve ter passado por situações difíceis com colaboradores, algumas decepções, e você conseguiu ainda assim manter o seu propósito, né? Eu sempre digo assim, sempre quando me perguntam nas redes sociais, enfim, qual que é o meu maior desafio como empreendedor? Eu sempre digo que meu maior desafio continua sendo lidar com pessoas. Não tem jeito, assim. Mas, quando a gente tem esse propósito, essa missão muito clara, e a gente consegue fazer com que todo mundo esteja no mesmo barco e remando em prol de um mesmo objetivo, essa dificuldade, ela se minimiza. Sim. E é óbvio que, assim, são pessoas, são mentalidades diferentes, porém, quando você consegue melhorar sua comunicação interna dentro da empresa e você consegue, de fato, colocar a sementinha ali dentro, sabe? Dentro dos seus colaboradores como um todo, e todos focando no mesmo objetivo, cara, a mágica acontece. A mágica, né? A sorte, né? E às vezes muita gente fala, putz, é sorte. Não, é muito trabalho, muita coragem. Isso é o exemplo de uma pesquisa que eu li sobre objetivo da empresa com objetivo pessoal do colaborador. E quando as pessoas conseguem enxergar isso de maneira híbrida e conectar isto... Faz sentido tudo? O resultado da pesquisa era que essas pessoas que tinham objetivos conectados e propósito, né? Os mesmos que conectavam com a empresa, eram pessoas que estavam em cargos mais altos, eram pessoas que estavam em um longo tempo na empresa, né? Pessoas que ficam bastante tempo na mesma empresa e tinham uma rotina com menos estresse, uma rotina leve. Então, isso que você acabou de falar vem de encontro com essa pesquisa. E veja, é um fato, né? Você tem isso na prática. Eu acho assim, a gente trabalha com prestação de serviço, tanto na parte de salão de beleza e clínica médica, é prestação de serviço, né? Nós dependemos ali da mão de obra, do ser humano. E hoje em dia, existe uma grande rotatividade, sabe? Um turnover muito grande nesses ambientes. Principalmente pós-pandemia, né? Exato. Porém, eu posso te dizer que a gente conseguiu construir uma consciência coletiva tão forte nos nossos colaboradores. Eu tenho equipe que está comigo desde quando eu tinha um salão de 60 metros quadrados. Caramba, então, assim, legal, que construiu, que hoje, assim, tem a sua casa, que tem seu carro, essas grandes coisas conquistadas. Realiza sonhos, de acordo com... a gente foi crescendo junto, sabe? Nossa, então, isso não faz parte muito do nosso dia a dia ali, sabe? Esse turnover não é grande no duo. Por quê? Porque nós estamos sempre focando nas pessoas, sabe? O turnover, ele tá muito ligado à insatisfação, né? Exato. Sim, ambiente estressante, você falou do estresse, né? A pessoa, quando ela tá se sentindo incluída naquilo ali, é muito mais fácil ela lidar com aquilo de forma não tão estressante. E sim levar aquilo como uma parte do trabalho, buscar soluções, não encontrar os problemas, né? Ele falou uma coisa, o Saulo, sobre comunicação. E, cara, é muito engraçado. Qualquer coisa que se tenha boa comunicação tende a seguir e ter sorte, né? Você, como bom comunicador, que eu sempre reconheci isso. Obrigada. Alguém que sabe comunicar muito bem na escrita. Imagino quantas experiências também, quanta
dificuldade, quantas pessoas incríveis que você conheceu com hard skills, ou seja, com habilidades técnicas incríveis, mas que na hora de fazer os soft skills, que eram habilidades comportamentais, tinham dificuldade e que se perdiam, aquele conhecimento todo se esvaía pelos dedos por causa de temperos e de falta de comunicação, por exemplo. É verdade. Isso no pós-pandemia ficou muito visível, né? Sim. Nunca foi, o soft skills não foi tão importante dentro das empresas, dentro do relacionamento corporativo. Né? E eu acho que hoje em dia as pessoas elas estão precisando, nada mais elas estão precisando ser ouvidas. Elas precisam de um abraço, sabe? Então, a partir do momento que você para o seu tempo para você ouvir o seu colaborador, ouvir a sua cliente, isso você... Sem saber ou sabendo, você está gerando uma experiência que muitas das outras empresas não tá fazendo, não tá focado nisso. É o ouvir, é o abraçar, é o tato, sabe? É o acolher. Saulo, acredito demais nisso, nessas questões sensoriais. É isso que faz com que as empresas alavanquem, evoluam e criem no ambiente uma atmosfera cada vez mais verdadeira, de amor mesmo. De sinergia, né? E você falou outra coisa muito legal. A base do posicionamento é saber ouvir. A maior dificuldade das pessoas, dos experts, você é expert na área de empreendedorismo. Então, um expert médico, por exemplo, a maior dificuldade que eu trabalho dia após dia é fazer esse expert sair da posição de expert, tentar se colocar na posição de paciente, de cliente, porque é ali que está o ouro dele. Exato. É ali, o paciente não sabe muito bem o que é blefaroplastia. Ele quer ter o olhar levantado. Ele quer tirar aquela gordurinha extra. O paciente, ele não sabe, o seu cliente, ele não sabe muito bem o que é botox capilar 17. Ele quer ficar com o cabelo bonito, cabelo de o resultado, sabe? Né? É a pressa. Não, e é muito louco nisso, né? Porque assim, a gente tem as respostas. Se o empreendedor ele conseguir entender que a gente tem as respostas na palma da nossa mão, como? Ouvindo os nossos colaboradores e ouvindo os nossos clientes. Eles vão te dar todas as respostas e dicas, que a gente precisa. Aí a sorte vem rapidinho, tá? Exato. Do nada, o Saulo saiu, né, dos 60 metros quadrados para 2 unidades, né? Como é que é isso? Sorte, né? Que sorte a do Saulo. Olha, eu vou te falar, viu? Foram 60... A gente começou com 60 metros quadrados. Isso em São Paulo? Lá em São Paulo. Hoje, esses 60 metros quadrados, ele representa a nossa recepção de uma das nossas unidades. Na Augusta, no coração do jardim, na Augusta com a Tietê. Isso em 2015, foi quando a gente começou. E aí a gente expandiu. Quanto tempo demorou para expandir? 1 ano. Tá vendo a sorte? A sorte Mas a gente fala, olha só, aí que tá, vou fazer um parênteses e a gente volta. 1 ano. A gente pensa que a gente não para pensar nos 365 dias. Pensa o que é. 365 dias, mais ou menos, que você dormiu, acordou, que chorou, que teve medo, que preocupou, que a conta não bateu direito, ou que depois bateu. A gente, o ser humano, é muito legal a gente focar nisso, porque a gente tende a focar e falar, 1 ano. Para pra pensar 1 ano. Pensa de hoje, do dia de hoje até 1 ano atrás. É um tempo considerável. E olha a constância que você teve que ter por 365 dias. É isso que falta na vida das pessoas. Então, continue. Mas é porque realmente eu gosto de falar. Sempre que alguém vier falar prazo, eu vou falar, olha o tempo. Porque é a construção. É porque, assim, é aquilo. Você precisa entregar o teu melhor todos os dias. Se você entrega o teu melhor todos os dias, é inevitável que os resultados, que o que você busca, que o que você deseja, aconteça. Com certeza. Mas às vezes a gente não quer entregar o nosso melhor todos os dias. E pode parecer 365 dias pouco para alguns, muito para outros. Mas se você entrega o seu melhor aos 365 dias, com certeza, daqui a 1 ano você é uma pessoa muito melhor, mais experiente, com mais conhecimento, com mais estudo, com mais resiliência. Eu acho que é isso. Empreender não é fácil, né? Não, ainda mais no Brasil, né? Não e no seu ramo, principalmente. Exato. Porque salão de beleza sem um turnover alto é para ser estudado. Porque a gente você tem uma certa experiência nisso, você sabe, falo com propriedade. E como cliente, quantas vezes você vai em um salão
que o profissional, seja da unha ou do cabelo, ele mudou de salão. Você é surpreendido ao chegar no salão, todas as vezes tem um profissional novo ali. Caramba. Então, isso é da rotina do salão. Sim. Agora, é muito claro que o propósito que você colocou no seu salão e o resultado que seus funcionários têm, até nas conquistas, que eles dentro do seu propósito, que eles alcancem, é o segredo do seu sucesso, certamente. Total. Você sente isso muito legal lá. E lá dentro também eu sinto muito. Uma vez eu prestei consultoria. Lá dentro aconteceu uma situação que realmente me marcou muito, assim, sabe? Eu estava lá prestando consultoria e na primeira vez que eu ia atender um dos colaboradores, tinha uma influenciadora que ela estava fazendo um serviço lá, né? E aí esse influenciador participou de um vídeo com ela e tal, e ele foi lavar o cabelo dela, né? Ele estava lavando o cabelo dela, deitada, e ela estava mexendo no celular. E aí veio uma pessoa e fez um super ataque homofóbico para esse cabeleireiro, no Instagram dessa influenciadora. E ele estava atrás, ele viu aquela mensagem. E ela respondeu a ele rindo. E aquilo mexeu muito com ele. Ele saiu correndo de lá muito mal. E foi o nosso primeiro encontro. Quando eu encontrei com ele, eu falei com ele, olha, não vai ficar aqui, esse lugar não compactou com isso. Aqui, eu vou conversar depois com os proprietários aqui e vou deixar bem claro isso. Tanto conversei, eles foram muito incisivos com essa influenciadora, tanto que ela não voltou mais lá, mas eu falei com esse rapaz. Eu falei, olha só, eu te garanto uma coisa, que esse cara fez esse ataque homofóbico desnecessário, mas ele não era uma pessoa, não posso garantir, mas eu falei com ele, ele não era uma pessoa que fez isso pra te magoar, ele fez isso por ignorância. Se ele estivesse agora com uma câmera aqui, vendo o tamanho do estrago que ele fez em você, ele estaria te pedindo perdão, porque o ser humano não foi feito pra ser ruim. Ninguém acordou, ninguém nasceu, eu falei, vou nascer e vou ser ruim. Não, o contexto dele, a ignorância dele que fez ele achar aquilo normal. Mas o que eu achei mais legal dessa situação toda foi que lá no duo eles não compactuam mesmo. Ali, todo ser humano é muito importante. Toda pessoa, e isso gera neles essa comunidade das pessoas almoçarem juntas, de ter amizade, um relacionamento bom entre as pessoas ali, sabe? Não, eu acho que é isso. Eu acho que, na verdade, tudo isso aconteceu, eu acho que foi muito intuitivamente, sabe? Por que que isso aconteceu? Falando um pouquinho da nossa história, levando aqui para as questões assim, da atualidade, a gente cresceu, nosso primeiro momento, a gente fracassou. Quando a gente fez a nossa primeira expansão, a gente fracassou, a gente errou, a gente não tinha a experiência nem o conhecimento que a gente acreditava necessário para aquele crescimento tão grande. Sim. E aí, eu acho que o que faz com que esse ambiente do duo, sabe? Todas essas características, qualidades que você estava falando, elas estejam assim, sabe? Transpirando pelos poros. Exato. Né? Por quê? Porque a gente entendeu que naquele momento do nosso fracasso, eu tinha duas opções, assim, sabe? Se eu quisesse, a dor pela dor, ela vai gerar um sofrimento. Mas a dor pelo aprendizado, ela gera uma evolução. E eu, naquele momento, eu falei, caramba, eu tenho duas situações. Eu errei, eu fracassei. Não tem como pra onde eu sair agora. E agora, né? E agora? Então, eu consegui construir esse ambiente, sabe? De evolução, de amor, de verdade, baseado no meu fracasso, no meu erro, sabe? Então, realmente quando a gente sai do fundo do poço que a gente dá a grande guinada da nossa vida. Mas você acha que por conta de uma frustração, você se frustrou ao quebrar e aí você quis transmitir o contrário do que você estava sentindo? Como foi? Não, na verdade, eu acordei com um determinado dia, com uma folha em branco, uma caneta e falei, eu vou construir uma história diferente na minha vida. Caramba, que legal. Olha como você deu uma decisão de sair de um ponto. Foi uma opção, foi uma escolha. Sim, você decidiu. Eu decidi. E a vida do empreendedor, a gente precisa constantemente estar fazendo decisões. Pequenas, grandes, difíceis. E eu decidi, naquele momento, viver uma vida de alto nível, de alta performance. E mudar também a vida das pessoas que estavam ao meu... que faziam parte desse meu não é sobre ecossistema. Dinheiro, né? Não. Exato. Eu entendi que felicidade não é sobre o que eu
tinha, sobre o ter. Sim. É sobre ser. Felicidade é sobre o ser, é o que eu sou. Foi na prática, né? Doeu, mas foi necessário, né? Exato. Sensacional. E isso é muito legal. E isso é muito legal. Não é sobre ter, é sobre ser. E o empreendedorismo, muitas das vezes, as pessoas vão empreender. Por quê? Porque estão querendo o dinheiro. Dá dinheiro. Querem a ganância. Vai trabalhar no que Quando eu quer. entendi, a minha virada de chave foi justamente essa. Quando eu entendi que o dinheiro, ele simplesmente seria uma consequência verdadeira, Sim. tá, gente? Verdadeira. Não pode ser somente da boca pra Sim. fora. Quando ele é uma consequência verdadeira do que você é. Sim. E aí eu entendi que o empreendedorismo, ele estava ali para transformar a minha vida, transformar a vida dos meus clientes e transformar a vida dos meus colaboradores também. Sim. E aí o negócio aconteceu. Lapidação constante. Então a virada de chave foi justamente essa. Entender que a felicidade, de fato, não é sobre o que eu tenho, é sobre o que eu sou. Sim. Não é sobre ter, é sobre Sim. ser. Sim. E isso, assim, eu levo isso pra minha vida, Muito pro legal. meu dia a dia. Eu acredito muito nisso e eu vivo isso. E você falou, perfeito, você falou de duas situações. Essa primeira, teve outra situação que você teve que se reinventar, assim, que você chegou e falou, e agora? Chegou a ter outro momento? Eu acho que as viradas de chave na vida do empreendedor... É quase todo dia, né? No Brasil ainda é mais complicado. O grande diferencial é quando você percebe quais são as portas que você abriu com essas viradas de chave. O negócio é esse. Quando você aprende, né? Isso, o negócio. O caminho. O negócio é exatamente isso. Mas tiveram várias, sabe, várias. Eu poderia enumerar, assim, muitas. Por exemplo, mesmo na nossa... Uma vez você contou da sua mãe, que ela falou com você, que exato. ela... eu lembro lá no início, mas me marcou muito. Eu achei que era essa segunda e acho que fez muita mudança pra você, né? Eu acho que tem muita gente que gostaria de saber dessa história. Eu fiquei curiosa com você aqui assim. Legal. A minha mãe, ela sempre foi, assim, uma pessoa que sempre me deu muito suporte, sabe, me apoiou. Tanto ela quanto meu pai também. A distância não mudou nada, né? Mesmo estando lá, ela lembrando. tá lá, ela sempre me apoiou em tudo, assim. E nesse momento desse nosso fracasso, desse nosso erro, onde a gente teve que nos reinventar, ela me deu uma opção. Ela falou, é você com você mesmo. Essa é a tua história. É você que tem que escrever Ela não isso. tentou resolver por você, não. Por né? mais que ela tivesse a oportunidade e a condição de me ajudar a resolver isso, ela entendeu que isso daí fazia parte dessa minha evolução, desse meu crescimento. Senão você ia ter que errar de novo pra poder... Exato. Então, assim... Como estrutura muda tudo, gente, né? é muito constrói. louco isso. É muito Lapidação. doido. É muito doido. Isso, assim, eu hoje em dia, eu sempre... Eu agradeço muito. Naquele momento você fica meio desesperado. Sim, Meu Deus como do céu. assim, né? Não vai me Cara, ajudar, e agora? né? Mas você... Cara, Vai hoje dar eu uma entendo. revolta, Hoje eu entendo e eu agradeço. Demais, eu agradeço demais. Sabedoria, por né? É Isso, muito né? sabedoria. Você não seria Exato. o empreendedor que é, Sim, certamente. Você falou, a gente falando de alta performance, tá falando de realmente transformação, de sair de um ponto pro outro, mas as grandes coisas começam com as pequenas. A forma como a gente faz as coisas enormes, né, da nossa vida é semelhante à forma como a gente faz as coisinhas. É que a gente tem pressa, né? Então, exatamente, a pressa. Mas como é que é o dia a dia? Como que é o seu dia a dia? O que é pra você inegociável no seu dia a dia? Tá. Por exemplo. O dia, assim, eu vou te falar. Eu tinha uma vida... Os resultados que eu tava tendo até eu fracassar, ter esse fracasso, esse erro, o meu comportamento, o meu dia a dia, os meus hábitos eram completamente diferentes. É mesmo? Completamente diferente do que eles são hoje. E hoje eu não abro mão de alguns comportamentos, de algumas atividades que eu tenho no meu dia a dia, porque eu entendi que são esses comportamentos que me fazem ser uma pessoa diferente, uma pessoa tem um deles com que me resultado. mudou. Desculpa, aqui é um banho gelado. O Paulo Vitor me chama de doido, mas eu tomo um banho gelado. Eu quero saber. Como Não, você assim? não sabe. Que banho gelado? Não, as pessoas chegam... Primeiramente, eu quero mandar um beijo pro Luiz, meu marido. Maravilhoso. Mas essas pessoas Ele vai estar aqui. Vai. As pessoas chegam pra ele e falam o seguinte. Eu postei um vídeo desse no Instagram e a pessoa colocou assim: nossa, mas é verdade que o Saulo às 5 horas da manhã toma esse banho gelado? Tipo assim, Você até aprendeu com tom, isso? Não, Com ele, 5 da manhã. Você repete. até com um tom meio que sabe? Deboche, assim, né? Duvidando.
Aí o Luiz falou assim, pior que é verdade. Pior que é verdade. Mas assim... 5 horas da manhã. Não, é porque, de fato, eu não funciono pela manhã. Ainda mais com um banho gelado. Eu não abro Mas mão, tem proposta esse Pois banho. isso que eu quero entender. Não, eu não abro mão, sabe? Assim, sabe? De ter uma boa noite de sono hoje em dia. Pra mim faz toda a diferença. Das 5 até as 9 horas da manhã é o momento que eu tenho o meu momento. Onde é que eu tô estudando, onde eu estou lendo, onde eu tenho todo o meu ritual. Porque assim, o meu dia a dia ele é muito corrido, sabe? Eu começo assim nas empresas, nas unidades, 10 horas da manhã, vai até 8, 9, 10. Então, às vezes, você chega cansado. Então, eu preciso ter esse momento. Importante. E de verdade, se eu posso dar uma dica... Cara, as pessoas precisam estar olhando pra dentro. Esse momento que eu tiro de 5 de 5 horas da manhã até as 9, é um momento meu, é um momento que eu estou olhando. Não é besteira, né? Não é um momento, oba, porque tá na mídia, porque todo mundo tá falando. Não, cara, você precisa viver isso. Você está falando por experiência, inclusive. Exato, porque o nosso mundo externo, ele é reflexo do nosso mundo interno. Total. Como que você está lidando com o seu mundo interno hoje em dia? É uma pergunta que eu faço. Então, assim, se você tá fazendo... o seu mundo externo só melhora a partir do momento que você melhora. Sim, é verdade. Então, assim, são características, comportamentos, situações que reflete em tudo, que eu levo pra minha vida que eu, de fato, não abro mão. E que se eu puder falar e poder dividir isso com o mundo, eu vou dividir. Demais. Porque se fez diferença pra mim, com certeza pode fazer a diferença pra vida de muitas pessoas. Né? E eu acho que responde até a pergunta da maioria das pessoas hoje. E a gente vê pessoas doentes, psicologicamente triste, né? Falando, e eis a resposta, né? A gente está conectado com o externo. As redes sociais trouxeram isso pra gente, olhar o outro. A grama do outro é sempre mais verde. É sempre mais verde. Então a gente está trabalhando, a gente está vivendo no automático. Sim. Acorda para ir para o trabalho, trabalha para o consumo, para comer. Por algumas vezes ter algum entretenimento, trabalha que poucas vezes tem, trabalha sem propósito. Trabalha numa roda de rato. Exatamente, no automático. É muito sério. E aí não faz sentido viver, né? Aí fica doente e acaba externalizando isso em forma de ações. Às vezes aquela pessoa que, poxa, a gente tá criticando ela porque ela age de uma forma ruim, mas às vezes ela tá tão... Aquilo ali é um pedido tão gritante, tão latente de socorro. Que nem ela sabe ela nem exatamente. Sabe dizer, mas é um vazio tão grande. Então, eu tento levar isso pra minha vida, sabe? Porque realmente a gente tá vivendo num mundo onde as pessoas estão focadas, e isso é muito sério. Eu falo até porque eu já estive, assim, focada em resultado, mas no resultado do outro, tornando o outro, ao invés de inspirador, opressor. Então, a gente vê o sucesso do outro e muitas vezes olha pra si e fala, nossa, olha lá onde tá. Eu vou e agora, como é que vai ser pra mim? Como que eu vou conseguir isso? Todo mundo consegue, menos eu, né? Enquanto ao invés de curtir esse momento e falar, caramba, hoje não deu errado, mas eu tô no caminho certo, tô construindo. Hoje eu tinha que passar por isso. E ter paciência, né? Ter paciência. Ou parar para se conectar e olhar se está no caminho certo, expansão, né? de Porque às vezes a gente não tá sabendo nem para onde ir. Porque é tanta informação, é tanto caminho. Eu falo, sabe o que? Às vezes, comunicação é igual São Paulo. Lá na minha cidade, eu sou do Espírito Santo, lá tem o mar. Então tem 3, 4 caminhos para você ir para um lugar. Aqui em São Paulo, não. Se eu for da minha casa até aqui, eu vou ter 1 milhão de caminhos. Eu posso entrar nessa rua, depois no outro dia eu posso ir em outro. Comunicação não é sobre eu fazer e dar certo de repente. É uma construção. Pode ser que não dê certo, eu tenho que mudar a estratégia. Eu mudo a estratégia sempre como estrategista com os meus clientes. Com o Saulo mesmo, a gente está constantemente mudando uma coisa, mudando outra, porque a gente não tem... É proibido proibir, mas tem que ter bom senso. E os caminhos são milhares dele. Então as pessoas elas não têm paciência de ir testando, de ir vendo, de ir moldando. Elas querem que chegue pronto e tudo maravilhoso. Se você não faz direito ainda, você não é tão bom assim, né? Como é que é lá no salão, por exemplo, assim, cliente, todos eles... como é que é pro seu funcionário, por exemplo, pro seu colaborador, essa coisa? Porque deve chegar muito cliente com outros problemas, para além do que ele tá no cabelo, problemas pessoais, de alguma rejeição, e que levam para lá, né? Certamente. Não, total. Assim, ajudam, mas não curam, né? Eu acho que assim, a indústria da beleza, ela tá crescendo absurdamente, né? Eu acho que as redes sociais, elas contribuíram muito com isso. Mas a autoestima, se a gente
você pode falar como que a autoestima é alguma coisa externa. Mas alimentar a autoestima é como se você estivesse alimentando amor, alimentando carinho, alimentando gentileza, sabe? Então, assim, a gente tem um papel de fazer com que as pessoas se transformem ali, mas não somente pra fora, pro mundo externo. A gente tem um papel ali que é muito grandioso, que é de transformar ali por dentro também. E eu acho que é por isso que a gente, em tão pouco tempo, a gente conseguiu escalar o nosso negócio de uma forma tão grande, assim, e estamos também nessa construção para escalar cada vez mais, mas é porque a gente tá olhando primeiramente para dentro. Sim. É verdade. Assim, não, e o salão, como você falou, não é só uma escova, não é sair loira ou morena, é gostar de se olhar. E a autoestima, ela traz pra gente um poder necessário pra gente ter ação, né? Exatamente. Eu sempre falo isso, né? Putz, você saiu... Teve um relato de uma cliente nossa que foi muito legal, muito bacana. Ela disse o seguinte, eu fui no salão de vocês, eu fiz meu cabelo e eu sou uma pessoa muito tímida. Eu não falo muito assim com as pessoas, eu sou mais introspectiva. Quando ela chegou no prédio dela, ela chegou no elevador. Sabe a primeira coisa que ela fez? Uma pessoa que tava dentro do elevador, bom dia, e deu um puta sorriso. E ela falou assim, vocês transformaram a minha vida. Vocês do Duo transformam. Não tem que um simples gesto de transformação estético, assim, também pode gerar uma percepção, mudança interna pra pessoa, assim, sabe, se empoderar. E é isso, é impactar, cara. A nossa missão é justamente essa. Propósito, hein? Exatamente isso. Eu acredito demais nisso, sabe? Ao ponto da mulher, do homem, putz, querer mudar de emprego e em busca de... Eu acho que ele encontra força nele mesmo, né? Exato. Engraçado, as pessoas que me olham em foto, depois eu vou postar até antes, depois. É muito diferente, porque eu era outra pessoa. Até no visual. Esses dias eu tava num lugar, só pra complementar o que você falou. Em 2019 eu fiz um treinamento de gestão de emoção que me ajudou muito. Eu era totalmente inseguro. Totalmente... uma pessoa muito insegura mesmo. E aí, nesse treinamento, eu tive 2 padrinhos nele. Beleza, tudo bem. O treinamento veio a pandemia. Mudei pra São Paulo em 2020. E em 2022, agora, encontrei esses padrinhos de novo em um evento desse mesmo treinamento. Chegou lá, tava acontecendo o evento, cheguei atrasado. Quando eu cheguei que eu vi os 2, eles me viram de relance e eu dei tchau pros 2. Não me responderam. Eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? Não entendi nada do Dindim, chama assim, Dindim. E aí, passou, quando eu fui lá pra fora, eles olharam pra mim assim, Diogo, eu falei... Ué, gente, eu dei tchau pra vocês lá. Não, você tá outra pessoa. Aí pegou assim, você tá mais forte, você tá mais... O cabelo, eu falei... porque a gente às vezes nem percebe, mas a gente vai mudando muito e a nosso visual vai é uma coisa que nos empodera muito, né? Você falou há pouco. Exatamente. Realmente foi algo que me marcou muito isso. E assim como marcar, o Saulo é uma pessoa muito completa. Eu queria muito, você falou muito de profissional, mas e como pessoa? Qual foi o momento mais delicado, assim, o momento que mais te fez realmente amadurecer como pessoa? Legal. Uau. Vamos lá. Mas eu adoro. Aqui é babado, como você diz, entendeu? É babado. Bom, teve tudo isso que a gente falou do nosso crescimento como a empresa e tudo. Iniciou-se uma pandemia em 2020, que tiveram todos os nossos os problemas que todo mundo já sabe. Foi super desafiador. Nossa. Super desafiador. Eu tinha quase 100 colaboradores ali que dependiam de mim, dependiam da minha coragem de agir. Nossa. Sabe? Eu tive... Por quê? Porque a gente fica com as nossas portas fechadas, eles trabalham como prestadores de serviços. No local, né? Eles não ganham. E eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa por eles. Sim. E eu levantei a camisa, sabe? Levantei do sofá e falei, vou fazer a diferença para a minha equipe. Que legal. E foi, assim, super desafiador, mas, assim, a gente criou uns combos onde a gente criou uma central de atendimento em 3 dias. Em 3 dias, a gente criou uma central de atendimento, criamos uns combos onde a gente pegou as nossas bases de clientes e com a pegada de, olha, ajude o seu profissional da beleza. Olha que legal. Você
você compra esse combo antecipado e você pode utilizar até o final de 2020. Então, era uma forma que eu encontrei ali de ajudar o meu colaborador. Foi uma ação social. Sim. Assim, Funcionou? As pessoas... Você não tem uma noção. Eu tava vendendo, assim, parecia que eu tava vendendo... Normal, Foi né? maravilhoso. Aí, todos os outros espaços começaram a fazer isso também, mas assim, foi muito legal. Parabéns por ter iniciado o movimento. Exato. E aí, logo depois disso, era onde eu tava falando. E veio em 2021, veio a minha questão do... Eu descobri um tumor no cérebro. Nossa. De 8 centímetros. 8 centímetros? Exato. 8 centímetros. É um limãozinho, assim. Que isso? Aonde Em 2021? Depois de um ano já de pandemia. No meio da... É um ano no atrás, fim daquela primeira onda, assim, né? Naquela Foi época. em janeiro do ano passado, eu falo que eu revivi, assim, que eu renasci. Sério? Qual região do seu... Foi essa parte, assim, da lateral da esquerda. Por que tava acontecendo? Eu tava com dificuldade na minha comunicação, tava dificuldade de memória. Eu chegava na farmácia, por exemplo, ia comprar uma escova de dente, uma pasta, eu não lembrava, eu tinha que colocar no meu bloco de notas, assim. Não, era uma coisa... E aí novamente, eu vou citar o meu digníssimo marido. Maravilhoso. Ele teve a habilidade, sabe? Ele teve a sensibilidade. A sensibilidade de falar, não, tem alguma coisa estranha aqui. Aí a gente pegou e a gente foi numa neurologista e descobrimos, enfim. Mas eu digo que ali... Como você aprender isso? Cara, como é que foi pra você? Eu aprendi que eu preciso viver todos os dias como se fosse o último, porém com leveza. Nossa. Sem pressa, né? Não precisa. A vida tá aqui. Eu preciso deixar a vida fluir. Que legal. Eu não preciso trabalhar com a necessidade gigantesca do ter de novo. Só no futuro, né? Cara, eu entendi que eu preciso viver o momento presente. Eu viver o momento do aqui e do agora. A gente com empresário, é muito louco isso. É muito louco isso. Porque hoje a gente tá preocupado com as coisas que aconteceram no passado, ou a gente tá com, o que vou fazer amanhã, qual a ação que eu vou fazer mês que vem, não sei o quê. E você esquece de viver o momento presente. Ai, que agonia. Cara, e assim... Mas nós estamos inseridos nisso. A internet também faz isso. A gente nasce capitalista, que a gente já é colocado no mundo dessa maneira de correr atrás de ter. Sim. E tudo é tão rápido hoje. Ser não é interno, né? Ser alguém é verdade. Olha para só, mostrar, ser, né? Não é sobre ser, é sobre você ser alguém. Para hoje você como se não fosse ninguém hoje, né? Nossa, verdade, eu nunca tinha ouvido falar dessa forma. E como isso afeta as nossas relações, o imediatismo. Eu, por exemplo, eu tenho que evidenciar, o Saulo e o Luiz tem uma relação muito linda em anos de relacionamento. Convivendo diariamente como sócios. Isso é um desafio, imagino que muito forte. A parte empreendedora e imagina, você dividir a sua casa e o seu trabalho. Precisa de muita sabedoria, de muito desenvolvimento, de muito apoio também, suporte terapêutico, eu imagino, né? Porque realmente é muita coisa, são duas pessoas, né? Porque eu digo assim, eu acho que e funciona. A primeira coisa que eu acho que funciona no nosso relacionamento, assim, porque nós somos casados e nós somos sócios. Também. E funciona porque, assim, a gente tem o mesmo objetivo. Olha. O nosso objetivo, no final, ele é o mesmo. É o que falamos, né? Porém, tem que estar conectado. Porém, às vezes a forma como a gente atinge esse objetivo pode ser diferente. Porém, o objetivo é o mesmo. Porque você é uma pessoa, ele é outro. Exato. Tem um tipo de comportamento, ele é outro. Exato. Se a Dani tivesse aqui, ela falar que você é primavera e ele é outono, entendeu? Mas assim, não tem como, por exemplo, você escolher para viver uma vida com você, enquanto você quer crescer, viver uma vida de abundância, viver uma vida próspera, você escolher uma pessoa que quer estar jogando videogame, que quer estar em festa, que quer... Não adianta. Os opostos não se atraem. Não funciona. Então, eu acho que o grande passo para minha realidade, minha relação com o Luiz dar certo, é porque nós queremos as mesmas coisas. Sim. Sabe? Com o mesmo propósito, né? Exato, o mesmo propósito. Isso faz muito sentido. E é obviamente que, assim, tem dias e dias, né? Não vamos falar que é só uma maravilha. Pera lá, né? Não, mas, assim,
eu acho que a gente tem que Vida criar... real. Mas a gente tem que criar regras. Sim. A gente tem que criar regrinhas. Isso, sabe? fala na prática, como é que é? Vocês falam de trabalho durante toda hora, vai dormir, acorda e fala assim, olha, salário. Não. Tem expediente diferente, né? Hoje de manhã, você vai à tarde. A gente teve no início, assim, dificuldade de como lógico, lidar, né? Putz, como que... E a gente foi descobrindo, a gente foi moldando o melhor... o que fazia melhor para nós dois. Para Essa dica vai para você que tem o seu cônjuge, sua cônjuge e trabalham juntos, tá? Vamos lá, com Saulo Abraão. Não, eu acho que o que a gente começou a fazer? A gente, quando chegava em casa de 8, 9 horas da noite, a gente não fala mais de trabalho. A gente deixa o trabalho de lado. Exato. A gente fala da nossa relação, dos nossos cachorros, das nossas viagens, do que a gente quer, da relação em si. A gente deixa o trabalho completamente de lado. Perfeito. Sensacional. Uma outra coisa que a gente faz é a gente divide muito as áreas. O Luiz, ele tem um papel dentro da empresa, eu tenho outro papel. Conflito, é né? óbvio que por sermos sócios, a gente conversa e a gente... Um consenso, né? A gente, em momentos de reunião, eu sei dos... Dá opinião, lógico. Mária. Porém, eu não dou pitaco na Não área decide, dele. né? Olha, bacana. E ele também não na minha, entendeu? Obviamente, Deve quando a gente ser tem que difícil. É difícil, super difícil, mas tá funcionando. Não é à toa, nós estamos sensacional. juntos desde o início. É uma sorte danada, né? Do nada vocês deram uma relação bem feita, uma empresa... Mas acho que está na essência, né? Sim, né? Fez no propósito, né? E falando em propósito, princípio, o que você vê assim, se você pudesse definir em palavras, sem escolher, que princípios, que valores, que palavras que definiriam o que te fez chegar até aqui, assim, sabe? O que te trouxe até aqui a esse momento? Tá. Amor em servir. Amor, nossa. E eu vou te dizer de novo, assim, sabe? Hoje em dia, né, com esse avanço da internet, todo mundo pode falar o que quer. Mas eu não tô aqui, viu? Eu não tô aqui pra falar somente o que é bonito nas redes sociais. A gente só consegue fazer a nossa vida mudar quando a gente sente isso. É verdade. Quando a gente interioriza isso de fato. Porque aí e vira quando uma eu verdade, falo, quando eu falo que o meu princípio é amor em servir, ele tem que ser o amor em servir de verdade. Genuíno. Verdadeiro. É verdade. Sabe? E dos nossos valores, dos valores da nossa empresa, das nossas culturas, isso é o que mais me chama a atenção, que mais... Uau, sabe? Você sente isso das pessoas quando você transmite isso, o servir, porque, veja, tá muito ligado ao que você... o ramo que você atua. Você sente que os seus colaboradores conseguem também transmitir isso, o serviço Servirem deles mais também, também, dessa digamos maneira? assim, terem amor ao servir, assim. Eu acho que sim, sabe? Eu acho que na nossa vida a gente sempre fala que tem um gráficozinho. E nós estamos aqui para evoluir e nós estamos aqui para servir. E a gente trabalha com prestação de serviço. E assim, ali a partir do momento que a pessoa me escolheu para cortar o cabelo comigo, para fazer uma consulta comigo, etc. Eu estou fazendo uma prestação de serviço para ela. Sim. Mas eu estou fazendo uma prestação de serviço com amor. Eu não tô simplesmente ali buscando o que você ganha ganho, em troca com ganho aquilo, né? somente financeiro, porque... Engraçado que no nosso trabalho semanal que a gente faz, na colocação de estratégia para comunicar, tudo que realmente a gente sempre deixa muito claro isso, o quanto que a gente busca levar através da comunicação do Saulo todo esse ensinamento do que ele do que ele aplica lá. Não tem como, não tem como eu trabalhar com o cliente se realmente ele não estiver sendo fidedigno naquilo que ele está pregando. Eu não quero, já teve casos a pessoa falar, não faz sentido para mim. Então realmente isso faz muito, é muito legal ver alguém e saber potencializar o que ela tem de legal e tornar aquilo mais público com o megafone. E eu preciso falar também, assim, dar meu agradecimento para o Diogo, porque assim, o trabalho que ele tem feito com esse posicionamento estratégico, assim, tem impactado a minha vida e eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitas pessoas, porque você tem isso aí, propósito, cara. Tem muito. E tem, isso é muito lindo de ver. E eu fico muito feliz de fazer parte disso.
Nossa, eu fico muito feliz de ter você fazendo parte disso. Eu fico muito feliz. É uma pena que se eu deixasse, eu ficaria aqui mais uns 40 horas, né? Porque é muito certamente. assunto, né? Gente, certamente. mas eu acho que... Não, eu quero mais. Fazer um parte 2. Vamos fazer parte 2. Eu quero mais. Traz o Luiz. Eu tô aqui, gente, propósito era pra não ter fim. A gente fala que propósito não tem fim, então, mas vai ter que ter fim, infelizmente, né? Mas eu queria muito agradecer você, Saulo, por realmente ser essa pessoa inspiradora, por ser pra mim... todo mundo fala SP, salva de pedra, e você tem um coração que não tem nada de pedra. Você realmente... Aquela frase, existe amor em Sampa, Saulo, é essa pessoa, é amor em pessoa, é o servir, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Quando a gente fala em ter amor ao servir, é sobre isso, sobre seguir um dos principais mandamentos da Bíblia. Então, assim, o seu caminho, não tenho dúvida que vai ser de muito sucesso, onde você está colhendo pessoas que são amadas, né, por Deus, que são realmente, em muitos lugares, elas não são tão benquistas quanto deveriam ser. Então, você vir com esse lugar que possa estar nos seus planos, realmente, eu sei que está, ter no Brasil todo um lugar onde essas pessoas saibam que ali elas vão ser do jeitinho que elas são, amadas e aceitas, assim como Jesus Cristo faz com a gente, nos ama e nos aceita do nosso jeito, né? Uau, gente! Saulo, muito obrigada. De fato, inspiradora. Sim. Sua história. É emocionante, né? E a maneira como você administra isso, como você empreende, né? Sim. Então, que sirva de exemplo para outros empreendedores. Com certeza. Isso que você transmite aos seus colaboradores e clientes. Obrigado. Obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez assim, a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando, trocando um pouquinho. A gente está aqui nessa vida para isso, para servir, para trocar. E sou muito grato, muito obrigado. E vou estar acompanhando Você tem portas abertas aqui, ó. Portas escancaradas pra você. Esse estúdio aqui sempre tem um lugar pra você. Vamos marcar mais vezes e a gente vai realmente seguir nesse propósito de trazer pessoas que possam trazer muito mais do que somente um trabalho. E sim a história de vida delas, né? Quem elas são, naquilo que faz sentido para elas como seres humanos e como elas levam isso em forma de um ofício para ajudar outras pessoas. Por isso que a gente está fazendo hoje a primeira edição do Proposicast. Um podcast com propósito. Então se inscrevam, né? Se inscrevam no canal para que vocês recebam aí notificação de novos episódios. Sim, com certeza. Certamente vai ser inspirador. Obrigada, isso. Diogo. Até a próxima. Obrigado pela parceria. É apenas o começo de uma parceria muito incrível. E é isso. Obrigada, gente. Até mais.